Primeira de Crônicas, capítulo 28. Instruções de Davi a Salomão. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém, os líderes da tribo, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés do nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus disse-me: Você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é um homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família do meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar e dentre as famílias de Judá escolheu a de meu pai. Dentre os filhos do meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser o meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o seu pai. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei o seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para os seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a obedecer o Deus dos seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo, para que sirva de santuário. Seja forte e faça o seu trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo o que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo o que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deveriam ser usadas para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para
o altar do incenso e, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor. Os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor, Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. Capítulo 29. Ofertas para a construção do templo. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos ao meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e de outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo do meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje ofertas para o Senhor? Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Oração de louvor de Davi. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus do nosso antepassado e Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é Teu, Senhor, e este é o Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riquezas e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o Teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos Te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de Ti e demos apenas o que primeiro recebemos de Ti.
Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao Teu santo nome, venham de Ti. Tudo pertence a Ti. Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi o Teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Senhor, o Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, leva o Teu povo a sempre desejar Te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a Ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os Teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir este templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. Salomão é proclamado rei. No dia seguinte, trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, e os apresentaram ao Senhor como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar do seu pai Davi. Foi bem-sucedido em tudo e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo o Israel e lhe deu mais esplendor do que qualquer outro rei de Israel antes dele. Resumo do reinado de Davi. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar de uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos do seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos.